O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, foi sorteado na segunda-feira, ontem, dia 24, para ser o relator do habeas corpus do ex-assessor de Jair Bolsonaro, o Felipe Martins, que está preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, aqui no Paraná, por determinação de Alexandre de Moraes, que é o relator do processo. Silvio. Pois é, né? O que a gente vai falar desse caso? Bom, acho que assim, essa presença do Flávio Dino... A nova tragédia. A nova tragédia. Porque veio dar um peso diferente ao caso. E a gente lembra, principalmente, ele encontra o ministro da Justiça, as imagens que poderiam também comprovar coisas em relação ao suposto golpe desapareceram. Pois é. Né? O Flávio Dino é o sujeito, talvez depois do Alexandre de Moraes, menos indicado para ser o relator disso aí. Justamente por isso, quis os deuses, o destino, a sorte ou a má sorte do Felipe Martins, que o Flávio Dino fosse sorteado, veja só, para relatar o pedido de habeas corpus do Felipe Martins. Por quê? Por que ele é o menos indicado? Porque o Flávio Dino estava envolvido nas investigações, na perseguição a todo esse pessoal, quando ele era o ministro da Justiça. Sim. Porque, veja, o motivo dele estar preso não é a viagem, é a acusação lá de que ele é um dos organizadores do golpe que nunca existiu nem foi tentado. E esse golpe seria dado no governo do qual o Flávio Dino fazia parte. Então, é óbvio que ele não tem condições objetivas de julgar este habeas corpus. Porque ele é parte interessada, vamos dizer assim. Certo. Então, isso aí. Mas, veja, a questão é técnica também. Então, você vai dar para ficar de olho, ver qual que vai ser... Porque é óbvio que o Flávio Dino vai negar. Então, qual que vai ser o malabarismo, a artimanha, como que é aquilo que o Braz fala, aquela expressão que ele usa? Kátia. É verdade. Jurídica. Tem uma expressão que o Braz usa, Muito bem apropriado para isso. Mas é uma macumba jurídica, assim, para não conceder o habeas corpus. Provavelmente vai dizer que o habeas corpus sobre decisão de outro juiz, o STF não dá. Que é isso que normalmente eles fazem. Quando vem o habeas corpus, falam, não, como essa é a decisão de outro magistrado aqui do Supremo Tribunal, a gente não mexe com isso. Não considera anular, vamos dizer assim, decisões de outros magistrados. Mas ele tem dois pontos para analisar. A inversão do ônus da prova, que foi dado para o réu, assim, no direito brasileiro e na maior parte dos países civilizados, impera o princípio de, na dúvida, presume-se a inocência do réu, indúbio pro réu. Tem a presunção de inocência, ou seja, se não há nada para acusar, se não há prova, se não há nada que pese contra o réu, considera-se inocente. Então, veja, o réu não tem que produzir provas da sua inocência. Quem tem que produzir provas da sua culpa é a acusação. E aí cabe ao réu se defender. Agora, o que acontece? O gabinete do Alexandre de Moraes, que fica usando essa tática de empurrar com a barriga as coisas, não considera, exigiu que a defesa do Felipe Martins produzisse as provas de que ele não estava no Brasil, sendo a própria acusação, ou seja, o gabinete do Alexandre de Moraes, incapaz de apresentar provas. O que eles têm? Uma matéria do Igor Gadelha. Não é do Igor Gadelha. Do Metrópolis, né? De qualquer um desses lá do Metrópolis, são todos iguais, Mas eu acho que é do Igor Gadelha mesmo. De quem que é, Dani? Você lembra? A matéria que eles usam para basear a prisão do Felipe Martins. Do Guilherme Amado. É verdade. Nossa, o Igor Gadelha perto do Guilherme Amado, coitado, é São Francisco de Assis. Guilherme Amado. O Guilherme Amado é aquele sujeito que você olha para ele, fisicamente ele causa repulsa. Você já reparou nisso? Dá aquele Quando ruim você olha ele, assim, eu vi ele no lançamento do livro dele, é um sujeito assim que ele é repulsivo, e você olha para ele dá nojo. É um negócio impressionante. Mas esse sujeito, o que baseia toda a acusação
né, que leva à prisão do Felipe Martins, é uma matériazinha, uma fofocada do Guilherme Amado, que é lógico que foi encomendado. Né, é a dobradinha, assim, é um ping-pong. Né? E aí cabe ao Felipe Martins apresentar as provas de que ele não viajou. Mas prova de que ele viajou não existe. Tem uma lista, que é um documento do Word, achado no computador de sei lá quem, onde está o nome do Felipe. Agora, isso é um documento? Não, não é documento. Né? Chama-se documento porque a gente chama em informática documento, né? Um documento do Word, mas não é documento, não tem nenhum, tem carimbo, né? Legal, não foi usado em lugar nenhum, é só uma lista de nomes de pessoas que embarcariam no avião. Né? E mais nada, o que tem que prova que ele não foi? Bom, tem o depoimento do deputado Hélio Negão, dado na Polícia Federal, de que quando o avião do Jair Bolsonaro partiu da base aérea lá de Brasília, ele deu carona para o Felipe ir embora. Eles se despediram lá. Então, sim, é o depoimento de um deputado federal. Né? Então, tem testemunha. Né? Tem recibo de Uber e de cartão de crédito do Felipe Martins sendo usado em Brasília no dia 30 e no dia 31. Né? Foi lá comer hambúrguer, pegou Uber, etc. Tem passagem, bilhete de passagem e cartão de embarque da Azul, acho que é Azul, né? Enfim, da empresa aérea da Latam, que ele voou de Brasília para Curitiba no dia 31 de dezembro. Né? Ou seja, quando o Bolsonaro já estava lá na Disney. Tem uma série de documentos que provam a permanência dele em Ponta Grossa. Né? Tem comprovante de iFood, comprovante de cartão de crédito, conta de telefone, endereço do cartão, da fatura de cartão de crédito, etc. Tem endereço certo e sabido? Sim, tem endereço certo e sabido. Tanto é que, quando a Polícia Federal quis encontrá-lo, foi lá na casa dele, né, o endereço que eles tinham, e eles estavam lá. Aí o delegado, que é um safado, né, alega o seguinte no parecer dele, que não dá para acreditar que o Felipe morava de fato lá, porque tinha poucas roupas no guarda-roupa dele. Meu Deus, quem já viu o Felipe com uma roupa diferente? Quem conhece ele sabe que ele é um sujeito muito esquisito desse aspecto, ele só usa a mesma roupa. Parece aqueles caras assim, de filme, assim, que sabe, o guarda-roupa tem 3 paletó igual. Né? O Felipe é meio mormon, entendeu? Ele é daquela religião esquisita dele lá, e ele é igual o mormon. Ele usa... Já viu ele com alguma roupa colorida, Dani, alguma vez? Não existe, né? Aí daí a alegação disso é, mas ele se mudou para Ponta Grossa para poder fugir para o Paraguai, porque é perto. Olha, é perto na cabeça do retardado mental que mora, sei lá, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Tá? É porque o Paraná faz divisa com o Paraguai. Né? Só se você olhar o seu mapa, você vai ver onde está Ponta Grossa, onde está o Paraguai, onde está a Tríplice Fronteira, na Foz do Iguaçu, está do outro lado. Né? Ponta Grossa está assim, ó, caindo no mar, está lá do lado de Paranaguá, né? Tá já quase no litoral. Né? Ponta Grossa já assim, é a descida da praia. Para nós ainda que moramos no interior, né? Quando você está indo para a praia, quando você chega em Ponta Grossa, que você fala, bom, já está chegando. Né? Meu Deus do céu. E aí o delegado é tão safadinho, tão sem vergonha, que ele tem que fazer o quê? Ele tem que pôr a distância em milhas. Uhum. Porque daí fica o número, né? Fica o dobro. Né? Quer dizer, a metade, aliás. Fica a metade. São 200 milhas. Né? Parece que é ali. Né? 200 milhas, 250 milhas, sabe quanto que ele põe? Parece que é ali do lado, ó. Você vai de bicicleta. Né? Para tentar criar a impressão de que não, o sujeito está pronto para fugir. Né? E aí o Felipe Martins foi obrigado, né, a produzir as provas de que ele não saiu, não se ausentou do país. Aí em cima de todas essas provas tem o quê? O documento do Departamento de Estado, né, lá dos Estados Unidos, do Departamento de Borders, né, de Migração e Fronteira, dizendo que a última vez que o sujeito foi para os Estados Unidos foi em setembro de 2022, numa viagem oficial com o Bolsonaro. Em cima de tudo isso, tem a merda toda, que é o seguinte, e se ele tivesse ido? Uhum. Né? Assim, a alegação deles é que ele foi para os Estados Unidos, sem dar saída no Brasil, né, burlando o sistema migratório, né, para escapar das eventuais implicações de uma investigação policial que sequer havia sido aberta sobre um crime que ainda não tinha acontecido, que é o 8 de janeiro.
Então, quer dizer, ele estava fugindo da implicação de uma investigação que não tinha começado sobre um crime que não tinha acontecido. Olha, é óbvio que isso é uma tremenda de uma palhaçada. E o segundo aspecto, então o Flávio Dino tem que julgar isso aí, né, que é um princípio constitucional básico do direito, que cabe à acusação apresentar as provas e não ao réu. Tá? E a segunda coisa que cabe ao Flávio Dino julgar é o seguinte, né, prisão preventiva há 4 meses, sem apresentação da denúncia, é ilegal. Aqui eles inventam o nome, é atípico, né? Mas é ilegal. Veja, um assassino não fica 4 meses preso no Brasil, em prisão preventiva, sem acusação. E até agora não há acusação de nada. O Felipe não foi acusado de nada. Ele está preso porque ele está sendo investigado. E isso foi uma coisa que o Alexandre de Moraes inventou, que é o quê? Né? Que agora todo mundo está falando, aliás, eu li um artigo na Folha falando sobre isso, eu estou até impressionado, que o sujeito usa a prisão preventiva já como maneira de cumprir a pena. Né? Então o Felipe Martins já está condenado, né? Porque ele já cumpriu 4 meses de cadeia, acho que até mais já deu, sem acusação. Então assim, você não precisa mais no Brasil esperar o sujeito passar por todo o processo, né, legal, ser acusado, ele poder fazer a defesa dele, aí recorrer à decisão caso ele seja condenado, ir para outra instância. Não. Né? Já é no STF, ele não tem foro privilegiado, mas o negócio está no STF, sabe-se lá por quê, mesmo ele não tendo foro privilegiado, nunca teve, nem quando estava no governo, né, porque ele não é mandatário de cargo, né, ele só tinha um cargo comissionado, né, mas está lá, preso ilegalmente, cumprindo pena de um crime que ele sequer é acusado. Não tem nem acusação, ele é investigado. Estão vendo ainda, talvez se vão prestar. Então, assim, é óbvio que a prisão preventiva, nesse caso, é ilegal. Né? Porque o que ele pode fazer para atrapalhar as investigações? Nada, até porque não existe investigação. A única coisa que existe é um grande esquema de tortura, de prender pessoas e fazerem elas delatarem, como foi o caso do Cid, e como é o que se espera que o Felipe Martins faça. Só isso, não há mais investigação. Né? Porque se prende, vai lá e pega o celular de alguém, daí cavuca alguma coisa, né? E aí fala assim, com essa pecinha aqui, se o sujeito abrir a boca e falar alguma coisa aqui, a gente consegue juntar as duas coisas. Né? Só isso. E isso é investigação. Então, assim, já pegaram o celular de todo mundo, já fuçaram no computador de todo mundo, já acharam tudo que dava para achar, que é nada. Acharam a minuta do golpe, que é o quê? O esboço de um decreto presidencial, né, a respeito de um artigo da Constituição, quer dizer, um estudo sobre o decreto, se ele pode ou não ser usado, né, um parecer. Quer dizer, é um parecer jurídico sobre um artigo da Constituição, em que situação o presidente poderia usar ou não, e se fosse usado, qual seria o decreto, o instrumento utilizado. E esse instrumento, se usado pelo presidente, ele deveria ser votado no Congresso. E isso é a minuta do golpe. Veja, o golpe é dado por um decreto constitucional que precisa ser votado no Congresso. Quem acredita? É óbvio que ninguém acredita. É o caso da Juliana Dalpiva. Né? A Juliana Dalpiva, num momento ali de sincericídio, ela traduziu tudo o que está acontecendo no Brasil. Ninguém acredita, todo mundo sabe que isso é uma farsa. Quer dizer, farsa, gente. Farsa ainda é uma coisa elaborada. Isso assim, é arbitrariedade pura e simples. Não é farsa porque ninguém está nem disfarçando mais. Né? O Felipe Martins está preso porque o Alexandre de Moraes assim o deseja. Ponto final. Ele quer. E o Flávio Dino não vai contra a vontade do Alexandre de Moraes. Esqueça, ele não vai dar esse. Ele tem 2 questões técnicas para decidir e ele não vai decidir de acordo com a justiça. Ele não vai confrontar o Alexandre de Moraes. Não porque tem medo, é porque eles têm lá os combinados deles. Né? Não vai. E se por acaso, por um milagre, saiu o habeas corpus, daí vão meter uma tornozeleira eletrônica no Felipe e tudo mais, mas pelo menos ele sai da cadeia, vai lá com a esposa dele, com a família dele. Né? Mas se por acaso isso aconteceu, que eu acho muito improvável, também não vai ser porque o Flávio Dino teve um surto de justiça, etc, etc, etc. É porque o Alexandre de Moraes está fudido lá no Congresso americano, tanto é que ele até voltou atrás daquela censura da Folha, né? E eles estão vendo que o negócio não é brincadeira, né? Inclusive, a gente não deu aqui, mas o Alexandre de Moraes também mandou arquivar aquela investigação contra o Google e o Telegram, que eles fizeram campanhas de fake news sobre o PL das fake news, campanha contra, né, que é, obviamente, outro, né, abuso jurídico, né, e policial.
a investigar uma empresa por ela estar publicamente defendendo, né, que ela é contra um projeto de lei. Veja, ela não é contra a lei, né? Ela não é contra a instituição, não, ela é contra um projeto de lei que vai ser votado. O que é um projeto de lei? Gente, é um papel pintado. O que o projeto de lei vale? Nada. Nada. Depois, se ele passar lá no Congresso e tal, foi sancionado pelo presidente, talvez ele valha alguma coisa. Mas como projeto de lei, ele não é nada. Não é nada. É um papel pintado e protocolado lá dentro da Câmara. Só isso. E ficar contra ou a favor de projetos de lei é a porra da essência da democracia. Ou não? Ué, a democracia não é isso? A gente escolhe as pessoas de acordo com as nossas preferências para elas serem a favor ou contra determinados projetos de lei. Não é isso? Ou estou errado? Ou eu estou maluco, como diria o Alborguete? Eu estou louco? O que é democracia? É isso, porra. Agora, sim, as empresas privadas não têm o direito de fazer isso? Quer dizer, o Hang tem o direito de infernizar lá o Jorge Seife para ele votar a favor do imposto. Do imposto da Shen, das brusinhas lá, o imposto do Haddad. Fez lá e faz o lobby dele junto do Jorge Seifadão para ele votar para taxar, né, as menininhas lá que ficam comprando roupinha da Shein. E agora, o Google não pode, né, alertar a população brasileira a respeito das implicações de um projeto. Ah, mas ele está distorcendo o projeto. Fala, e daí? E se tiver? Não estava, mas e se estivesse distorcendo o projeto? Olha, é da democracia você interpretar as coisas do jeito que você quiser. Agora, existe o crime da má interpretação? Se for assim, manda prender todo mundo que faz prova do Enem. E tira a nota baixa, porque eles estão tudo interpretando as coisas erradas, que são um bando de analfabeto. Então manda prender. Não, porque não tem, porque a democracia é isso. A pessoa fala, se você quiser entender B, C, D, o problema é seu. Né? Essa é a liberdade da democracia. A gente entende as coisas do jeito que a gente quer. Isso quando a empresa não vai embora, por estar sofrendo também. Exatamente, mas qual que é o lance? Como tem essa executive order do Trump, que a Ludmilla bem lembrou na matéria que a gente leu ontem, né, que faz o quê? Que, né, veja, ela persegue, né, autoridades que cometem crimes contra os direitos humanos, mas também, né, a lei americana, ela também impõe sanções a autoridades que perseguem empresas e coagem empresas americanas. Né? E o que todo esse esquema em torno da investigação a respeito do Google, né, o Google foi lá e disparou uma fake news contra o projeto de lei, era obviamente uma coação, tanto que o Google foi obrigado a tirar o link do portal, que você entrava lá na busca e tinha o link, saiba mais sobre o PL da fake news aqui e tal. Para o Telegram foi imposta multa, né? Foi imposta multa. Né? Então, obviamente, a empresa foi coagida de maneira Desculpe, se ilegal. O Telegram é russo, né? É russo. Foi coagida de maneira ilegal. Então, é óbvio que o Alexandre já mandou arquivar essa porra aí, porque ele tá, né, com toba em manos, como diria Cícero. Né? E agora a mesma coisa. Então pode ser que o Flávio Dino resolva fazer, né, eles fazerem um teatrinho, não, vamos aqui, estamos, de fato, processo legal, etc., e soltar o Felipe Martins, por quê? Para ver se descomplica.